Band Cidade. Oferecimento Hyundai Urca. Falou Hyundai, falou Urca. Império das Tintas, em Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo e agora em Patos de Minas. E Casa do Pintor, em Uberaba e Araxá. Participe da promoção Cores da Sorte. Colheita brasileira de milho safrinha está em fase final e os produtores esperam melhores preços do cereal. Taxa de renovação dos canaviais está abaixo do normal por causa da seca prolongada. 45 mil crianças devem ser atendidas nas escolas municipais de Uberaba no consultório itinerante. No esporte, os jogos de Cruzeiro e Atlético pelo Brasileirão. O Band Cidade de hoje está no ar. Boa noite. Um homem de 58 anos de idade foi assassinado no final de semana em uma fazenda no município de Perdizes, no Triângulo Mineiro. De acordo com informações da polícia, Vanderlei Ferreira de Castro foi morto com golpes de facão e tiros. Foi a filha da vítima que acionou os policiais. A polícia encontrou próximo ao corpo, que estava caído em frente à casa, cápsulas de revólver calibre 22 e o facão utilizado no crime. A PM informou que ainda não tem pistas dos autores e nem as causas que motivaram o homicídio. O irmão da vítima informou à polícia que Vanderlei recebeu ameaças nos últimos dias, porém, ele não soube dizer quem as teria feito. A colheita brasileira de milho safrinha está em fase final e os produtores esperam melhores preços do cereal. Com o produto sobrando no Brasil, até agora os rendimentos não cobrem os custos de produção. Com uma produção total, somadas a safra de verão e a safrinha, de 78 milhões e 400 mil toneladas de milho, o Brasil deverá ter no fim do ano um excedente descontado do consumo interno superior a 22 milhões de toneladas. Parte disso será exportada, mas até a quarta semana de agosto foram embarcadas apenas pouco mais de 2 milhões de toneladas, bem menos que o esperado. A Conab fez leilões de Pepro nas últimas semanas para reduzir o excedente de milho. Mesmo com o governo atuando no mercado, o preço do milho não reagiu. Aqui na região do Distrito Federal, a saca está valendo apenas R$ 18,00, alguns centavos acima do preço mínimo. Nesta mesma época, no ano passado, o valor da saca de 60 quilos de milho pago ao produtor chegava a R$ 24,00. O agricultor Wilson Thomas plantou 2.000 hectares de milho safrinha e o rendimento de 100 sacas por hectare não cobrirá os custos de produção. O produtor está desanimado. Porque nós vinha embalado, nós vinha em 2, 3, 4 anos aí de vacas gordas. Então, o produtor não fez muita conta. O produtor continuou fazendo a parte dele, botando muito adubo, cuidando da lavoura, e aí nós se descuidamos e o nosso custo ficou na casa de R$ 1.800, R$ 1.900 um custo numa lavoura de 1 hectare de milho. E hoje, com 100 sacos por hectare, você não está conseguindo cobrir esse custo. Com o mercado travado, o setor acha fundamental o governo continuar a realizar os leilões. O ideal seria que pudesse ser realizado com maior agilidade, mas estão sendo realizados e o produtor com isso tem condições, inclusive, de reter sabendo que vai vender por preço mínimo diante do uso desses instrumentos. Começou mais uma edição da Feira Agropecuária de Unai, no noroeste de Minas. O ministro da Agricultura, Nery Geller, participou da abertura da Expo Agro 2014. Ele reafirmou o apoio ao agronegócio da região. Com seus 70 anos, o Unai está festejando a 54ª Expo Agro. A abertura oficial da exposição agropecuária reuniu um grande número de autoridades que vieram reafirmar apoio ao desenvolvimento do município. O município de Unai é referência em termos de produção, em termos de sustentabilidade. Vim pela primeira vez aqui no sindicato e vejo que o setor está muito bem organizado, então não é à toa que as coisas estão acontecendo muito forte, tanto na produção de soja quanto na produção segunda safra de milho, que é importante para o país, no feijão também. Durante a abertura, o presidente Altir de Souza Maia agradeceu a presença das autoridades e reivindicou melhorias para toda a classe de produtores. Ressaltou algumas dificuldades, como o baixo preço do feijão, a seca prolongada e o escoamento da produção. Eu pedi ao ministro
que eu precisava cumprir a minha passagem e completar a minha passagem por esse sindicato, realizando pelo menos 2 obras de grande importância. E ele disse que se comprometeu comigo que antes do fim do ano deixa empenhado R$500 mil. O ministro de Agricultura reconheceu a importância de discutir o futuro da agricultura. Na verdade, discutir o futuro da agricultura, ela passa por vários pontos, mas o principal deles é que está sendo discutido hoje. Crédito tem em abundância, com taxa de juro bem abaixo da linha de inflação, comercialização está andando bem, agora nós precisamos efetivamente melhorar no Brasil a nossa logística. Na região centro-sul do país, a taxa de renovação dos canaviais está abaixo do normal, por causa da seca prolongada. A expectativa da indústria é de recuperação do setor com o aumento do consumo de etanol e reajuste da gasolina. A forte seca no Sudeste entre outubro do ano passado e março deste ano deve continuar afetando a produtividade do setor sucroenergético nos próximos anos. Na região Centro-Sul, onde a safra de cana-de-açúcar começou em abril, a renovação dos canaviais já está comprometida. Isso está prejudicando o desenvolvimento da cana de 18 meses, que foi plantada de fevereiro a abril, e deve virar uma cana de 12 meses para ser colhida em 2015 e 2016. E está afetando também o desenvolvimento de brotação das soqueiras. Então, isso significa que não só esta safra, mas também a próxima e provavelmente a de 2016 também, estarão sendo impactadas por essa situação. Na safra 2014-2015, as usinas da região Centro-Sul devem moer 556 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e produzir quase 33 milhões de toneladas de açúcar e 24 bilhões de litros de etanol, segundo a consultoria da Tagro. O etanol tem trazido mais lucratividade ao setor em relação ao açúcar, cujo estoque mundial continua elevado. Nesta safra, a produção de etanol anidro tem sido maior em função da perspectiva do aumento do percentual da mistura à gasolina. A região Centro-Sul deve produzir 11 bilhões e 700 milhões de litros. A União da Indústria de Cana-de-Açúcar considera acertada a decisão do Senado Federal em aprovar a medida provisória 647, que aumenta o percentual da mistura de etanol anidro na gasolina de 25% para 27,5%. Agora, o setor aguarda os resultados finais de estudos solicitados pelo governo federal sobre o impacto da mudança na mistura nos motores de automóveis a gasolina. Outra medida que pode estimular o setor é o reajuste da gasolina até o fim do ano. Crescendo sim, de janeiro a julho, cresceu 21,1% em relação ao mesmo período do ano passado, chegou a 7,05 bilhões de litros no acumulado e reflete não a ampliação da área geográfica de economicidade do hidratado, mas sim a própria ampliação da frota flex. Na cidade de Uberaba, os imóveis rurais foram tema de discussão no final de semana. Com o tema tributação dos imóveis rurais, prefeitos e produtores se reuniram em busca de esclarecimento sobre o assunto. A necessidade de ações contínuas de esclarecimento aos executivos municipais ficou evidente durante o evento. Trazer esclarecimentos, orientações, dar clareza e a maior transparência possível nesse processo de administração do Imposto Territorial Rural na circunscrição da Delegacia de Uberaba. Com o tema tributação dos imóveis rurais, o ITR é um tributo autodeclaratório, anual e pago por todo contribuinte, pessoa física ou jurídica, que possui imóvel rural. A Delegacia da Receita Federal celebrou convênio com todos os municípios da região e, a partir da celebração desse convênio, a fiscalização passou a ser de cada município. Com isso, ampliou a fiscalização e atingiu um número maior de produtores. Ainda há muitos equívocos a respeito da municipalização ou a adesão ao convênio por intermédio da Secretaria da Receita Federal e, consequentemente, sobre a avaliação do valor da terra nua das propriedades rurais. Eu vejo que é de extrema importância porque essa arrecadação vai passar a ser 100% para o nosso município. Então, é onde que a gente estabeleceu uma nova pauta, do valor da terra nua do nosso município
informamos a Receita. O prefeito, se quiser fazer uma gestão razoável, ele tem que procurar alternativas de receita, além daquelas duas principais, que é o FPM e o ICMS, que dependem do Estado e da União. Para o presidente do Sindicato Rural, o principal desafio dos prefeitos é otimizar a gestão pública na busca de ultrapassar as dificuldades em relação às atribuições da prefeitura relativas ao ITR. Mas para ele, o momento não é favorável para a cobrança. O poder público, as prefeituras, a Anvale tem que entender que nós estamos num momento de crise. Nós vivemos uma crise de clima, inclusive Uberaba teve estado de emergência climática para a agricultura, que prejudicou a pecuária, a agricultura. Nós estamos vivendo um momento de expectativa de recessão, nós estamos vivendo uma recessão e 2015 pode ser pior. Eleições 2014. A segunda parcial de prestação de contas dos candidatos, comitês financeiros e partidos políticos já está disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral. Está acessível a discriminação dos recursos em dinheiro ou estimáveis que foram arrecadados para o financiamento da campanha eleitoral e também os gastos realizados até o momento. A primeira parcial está disponível no portal desde o dia 6 de agosto. A prestação de contas final deve ser entregue até o dia 4 de novembro. Já para os candidatos que concorrerem ao segundo turno, até o dia 25 de novembro. E o projeto de lei que trata do estacionamento rotativo em Uberaba e estabelece as áreas azul e vermelha foi pauta da primeira reunião de setembro da Câmara. O projeto, que está na casa desde o mês de fevereiro, hoje, mais uma vez, recebeu o pedido de vista. O vereador Borjão, autor do pedido, tem 15 dias para analisar o projeto e suas emendas. Cerca de 45 crianças devem ser atendidas nas escolas municipais de Uberaba no consultório itinerante. Você vai ver depois do intervalo, eu volto já já. A advogada Thaís Martins Fatureto assumiu no final de semana a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Uberlândia. A posse foi no início da tarde de hoje. A cerimônia de posse aconteceu hoje à tarde na sala de reuniões do gabinete do prefeito e reuniu diversas autoridades. A nova secretária falou do desafio de assumir a pasta de meio ambiente em Uberlândia. Olha, eu encarei esse desafio com ótimas perspectivas, né? A intenção é cumprir o programa do nosso prefeito Gilmar Machado e desenvolver políticas de educação para a população de Uberlândia. Hélio Mendes deixou a secretaria em 31 de julho deste ano e quem assumiu interinamente o cargo foi a secretária de governo e primeira-dama Rosângela Paniago. As pessoas, quando elas têm uma política de educação, seja no meio ambiente ou qualquer área afim, elas se tornam mais conscientes e, consequentemente, cuidam melhor do meio ambiente. Thaís acredita que muitos problemas de meio ambiente estão diretamente ligados a uma questão de educação e ressalta que deverá desenvolver projetos voltados para esta área. Existem projetos que já estão em andamento na secretaria, que nós daremos prosseguimentos, que fazem parte do plano de governo do Gilmar Machado e, com certeza, fora desse plano de governo, nós desenvolveremos outros projetos de educação e conscientização da população. E o Band Cidade atualiza agora as vagas de emprego oferecidas pelo Cine de Uberlândia. Se você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, esta é a chance de começar bem a semana. 12 vagas para auxiliar de lavanderia, salário R$ 771 mais benefícios. 20 vagas para estoquista, salário R$ 893,97, além de benefícios. 20 vagas para promotor de vendas, salário R$ 833,37, mais benefícios. Uma vaga para auxiliar de linha de produção, salário R$ 952,38, mais 5%, mais benefícios. Uma vaga para auxiliar de escritório, salário R$ 1.000 mais benefícios. Exige-se experiência de 6 meses. Uma vaga para auxiliar de limpeza, salário R$ 900 mais benefícios. É preciso ter experiência de 6 meses. Uma vaga para auxiliar de linha de produção, salário R$ 800 mais benefícios.
2 vagas para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. Salário R$ 822,37. Uma vaga para auxiliar de manutenção predial. Salário R$ 822,37, mais benefícios. O Cine de Uberlândia fica na Praça Tubal Vilela, na área central. Cerca de 45 mil crianças de 6 a 12 anos devem ser atendidas nas escolas municipais de Uberaba no consultório itinerante. A meta deve ser batida facilmente no primeiro ano de projeto. O consultório de odontologia e o consultório de oftalmologia foram instalados no Centro Municipal de Educação Avançada do bairro Abadia. A expectativa é de que neles sejam realizados cerca de 50 atendimentos diários. Os atendimentos programados são atendimentos básicos de oftalmologia e de odontologia. Na oftalmologia, nós atenderemos as crianças para refração ocular, daremos a receita do óculos, fabricamos o óculos e entregamos o óculos pronto para a criança. O projeto é uma parceria das Secretarias Municipais de Saúde e Educação e da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. A verba investida pela União é de R$ 2 milhões. E aí veio a proposta dos consultórios itinerantes. Além da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, existem outras universidades que também abraçaram o projeto e nós aqui especificamente estamos com 4 caminhões. De acordo com o primeiro levantamento, a demanda é de 4.500 crianças para as consultas oftalmológicas e 10 mil precisam se sentar imediatamente no banco do dentista. De acordo com o secretário municipal de saúde, o programa é preventivo e irá influenciar de maneira positiva a área da educação. A falta de prevenção da saúde bucal no nosso município, ela é muito grande. Então hoje a gente poder estar oferecendo isso dentro das próprias escolas, com a ajuda dos professores, é muito importante. E a gente detectou que muitas crianças precisam de um tratamento. Por isso, então, a odontologia para ela. Como foram os jogos de Atlético e Cruzeiro pelo Brasileirão no final de semana? Você acompanha os gols depois do intervalo. Eu volto em instantes. O Band Cidade está de volta e o assunto agora é futebol. Ronei Bentes, os times mineiros se deram bem no final de semana? Boa noite. Boa noite para você, boa noite a todos. 2 deles se deram bem sim, viu, Natália? No Campeonato Brasileiro, os 3 times da capital mineira enfrentaram equipes cariocas. O Cruzeiro jogou contra o Fluminense pela 19ª rodada. A partida foi no Rio de Janeiro. O empate deu o título simbólico do primeiro turno à Raposa. Chuva de gols. Um jogão de bola entre Fluminense e Cruzeiro no Maracanã pela briga do G4 do Campeonato Brasileiro. E o jogo começa pegado. Logo no início da partida, Cícero entra com o pé no rosto de Samúdio. Pênalti para o time mineiro. Júlio Batista cobra com categoria no canto direito do goleiro Clever para abrir o placar e para a alegria dos torcedores do Cruzeiro, que foram em bom número ao estádio. Em seguida, o Flu responde. Conca cobra escanteio, Olivelton sobe e desvia de cabeça para Wagner livre marcar e correr para o abraço. Jogo movimentadíssimo e o Cruzeiro continuava apertando, buscando o controle do jogo. Mas foi no contra-ataque puxado por Chiquinho que o Flu marcou o segundo. Cícero entra livre e completa para o fundo da rede, se redimindo do pênalti cometido. Jogo lá e cá. Conca chega sozinho para marcar e chuta. Fábio se atira e faz uma defesa sensacional. E quem não faz, leva. A Raposa empata logo depois. Júlio Batista faz mais um antes do fim da primeira etapa. Segundo tempo de mais emoções e de correria. O cansaço dos jogadores era visível. Mas o time visitante volta melhor e Marcelo Moreno faz um golaço no ângulo. E quando a derrota que afastaria o Flu do G4 parecia estar certa, o técnico Cristóvão Borges mexe bem no time. Saca Bruno e coloca Kennedy, o autor do terceiro gol do Flu e do empate que deixou o time bem vivo no Brasileirão. Essa substituição eu havia feito no jogo lá em Goiás. A gente perdeu o jogo. E aí, claro, então a minha substituição foi qualificada como estranha.
com certeza ela deixou de ser estranha hoje. Foi só a confirmação. Acreditar, eu acredito, confio e é justamente por isso que eu acho que nós vamos ainda melhorar bastante nesse campeonato. O Cruzeiro tinha tudo para conseguir mais uma vitória fora de casa, deixou escapar o resultado no finalzinho. De qualquer maneira, continua com uma grande vantagem. Era de 8 pontos, agora caiu para 7 pontos. Ainda tem muita gordura para queimar aí no segundo turno do campeonato. Com esse resultado aí, o Cruzeiro garantiu o título simbólico deste primeiro turno, provou que está realmente em grande fase e durante esta semana, sem dúvida nenhuma, vai se preparar aí para o jogo da quinta-feira, um jogo também importante. De qualquer maneira, foi apenas um tropeço, mas o Cruzeiro continua firme aí na liderança do campeonato. E ao contrário do Cruzeiro, o Atlético jogou em casa diante da torcida. O Galo recebeu o Botafogo e venceu por 1-0. O Rogério e Ed Carlos bateram cabeça. Pior para o botafoguense, que deixou a partida. E o médico já faz sinal para o banco de que vai ser necessário a troca, né? Não está dando sinais ali, realmente, o jogador Rogério. A pancada foi muito forte. Os desfigurados times bem que tentaram. Vai pra cima o Alisson. Vai pra cima, bateu pro gol. Uma bomba do Alisson, uma bola venenosa. Jô, sem marcar há 17 jogos, tentou. A bola chegou pouco, é verdade. Quando chegou, Andrei salvou o fogão. Mas o meu gol, pegou o Andrei. No toque de primeira do Jô. É falta de sorte, uma bola que normalmente entra ali, o goleiro fez uma defesaça, eu tô tranquilo, acho que eu tenho consciência, eu tenho experiência suficiente para superar isso. Dankler deixou o jogo mais fácil para o Atlético Mineiro, expulso aos 40 segundos do segundo tempo. Falta por trás, falta para cartão amarelo, soma dos 2 cartões amarelos, consequência, o vermelho. Pelo chão, com a bola rolando, estava difícil. Era, pelo alto, a chance que o Galo tanto esperava. Do Atlético! Leonardo Silva! Para o Atlético Mineiro, meta cumprida. Terminar o turno do Brasileirão com uma vitória. O time se aproxima do G4. O Botafogo vai começar o retorno do Brasileirão, preocupado com o rebaixamento. Nós não podemos de maneira alguma aceitar um segundo turno assim. Acho que o primeiro a gente teve aí durante 7, 8 jogos, né, que foi aquela fase inicial, 9 jogos, se não me falha a memória, né, de o Botafogo ainda instável, de um time em formação com uma série de problemas. Hoje a gente vive um outro momento, certamente a gente vai fazer no segundo turno mais pontos, né, jogar melhor e ter uma estrutura de jogo que possa nos dar uma chance de chegar no final folgado. E agora o brasileiro da segunda divisão, o América enfrentou o Vasco no final de semana. A equipe mineira perdeu por 3-2. Logo aos 2 minutos, o William fez 1-0 para o América. Douglas Silva deixou tudo igual. Os americanos pediram impedimento. O Vasco conseguiu a virada com Thales. Obina mostrou oportunismo e empatou ainda no primeiro tempo. Fernando Leal salvou neste chute de Pedro Quem, mas não conseguiu evitar o gol nesta cobrança de falta de Rodrigo. O zagueirão contou com a sorte. Além de reencontrar o caminho das vitórias, o Vasco voltou ao G4 da Série B. Um presente para a torcida e, por que não, para o técnico Joel Santana. Pô, bom, né? Bom para ele, bom para nós, bom pro pessoal que tava dirigindo o clube, né? O pessoal da comissão técnica, o próprio Jorge, o Daniel. O América ainda não tinha tomado gols depois da Copa do Mundo no Estádio Independência, tomou logo 3 do Vasco da Gama e prejudicou um pouco aí essa sua reação no campeonato, viu, Natália? Por hoje é só, o Band Cidade volta amanhã às 10:50 da noite. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você. Uma boa noite para você.